Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Ezequiel capítulo 18, de 21 a 28. Vamos às leituras. Mas se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e fizer o que é direito e justo, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Acaso tenha prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar a injustiça, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que praticou, nada será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu. Por causa disso morrerá. Vós direis: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, casa de Israel: é minha conduta que não é correta, ou é vossa que é correta? Quando um justo se desviar da justiça, pratica a injustiça e morre, é por causa da sua injustiça que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e faz o que é direito e justo, conservará sua própria vida, arrependendo-se de todos os crimes que cometeu. Ele certamente viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Enfim, irmãos e irmãos, antes poderemos saber um pouco do rei Ezequiel, que ele era sacerdote além de profeta. Ele era membro de uma elite do templo de Jerusalém, que estava na primeira leva de exilados deportados da Babilônia, junto com o rei Joaquim, mais ou menos em 597 a.C. Ele foi chamado para poder viver na Babilônia, mas foi transportado de novo para Jerusalém por uma série de visões. Visões essas que ele transmite de uma maneira teatral, né, tentando transmitir a mensagem de Deus para que as pessoas pudessem compreender. E a leitura de hoje, falando a respeito do pecado, do ímpio e do justo, demonstra o que para nós? Que o ímpio, em suas atitudes, na sua reflexão a respeito do que ele fez de ruim, ele se arrependendo, demonstra que Deus o perdoa dessas injustiças cometidas por ele. E, no caso, tem a salvação. Pode ser perdoado e ter a salvação. Agora, o justo, quando faz alguma atrocidade, alguma maldade, alguma coisa que venha a transgredir a Deus e aos irmãos, mas principalmente a Deus, com seus atos, com suas ações erradas, Deus fica magoado e não o perdoa do que ele praticou. Porque ainda que tenha feito coisas boas, ainda que tenha levado uma vida de oração, de bondade, de fazer o bem, como diz na leitura, se ele transgrediu e não pediu perdão, o Senhor não o perdoa. Porque algumas definições sobre o pecado, nós podemos ver
que a primeira, principalmente, seria uma tentação do ser humano de dominar a Deus, ou uma desobediência, um atentado contra o amor de uma pessoa, também poderia ser incluído como pecado, mas principalmente é o que transgride, o que afeta ao Senhor contra ele e contra os filhos dele que ele gerou. Sim, isso que é o pecado. E podemos dar outras definições, mas assim, basicamente para a gente poder entender que o Senhor vigia cada um de nós, quer seja ímpio, quer seja justo. Mas se o ímpio comete algum crime e depois se arrepende de coração do que ele fez, certamente ele viverá. Assim fala o Senhor. Mas se o justo na sua conduta, na condição de homem certo, é por causa da sua má conduta e da injustiça que ele acaba morrendo. Assim diz o Senhor em sua palavra. E aqui o Senhor ainda fala, né, que vai responsabilizar todos por seus próprios pecados. Que também isso é falado em Jeremias, no livro de Jeremias, para frisar que a sabedoria convencional, o Senhor julga cada pessoa apenas segundo suas ações. O filho, o oráculo, ele acrescenta o arrependimento inevitável e a reconciliação com Deus. E refletindo um pouco na nossa vida, né, nossas responsabilidades, nossos atos como cristãos que somos, temos que estar realmente revendo as nossas atitudes para que não se transgrida, não pequemos, principalmente durante a quaresma, nesse período que a gente está vivendo, que o Senhor está nos observando sempre. Assim, e também podemos ver no Evangelho de Mateus hoje, a respeito da nova lei, que Jesus fala a respeito sobre quem comete um pecado, sobre todo o seu pecado será julgado. E se cometer alguma ofensa contra o irmão, tem que deixar a oferta perto do altar para pedir perdão ao irmão antes de ofertar a Deus. Sobre o arrependimento, então, falando, a melhor maneira de nos livrarmos desse arrependimento é pedir perdão a Deus, mas podemos nos confessar, que é época de confissão, os padres, os sacerdotes estão aceitando a confissão, que nós temos que confessar pelo menos uma vez ao ano. Busquemos a confissão, então, de nossas transgressões, para que possamos viver um caminho de justiça, um caminho justo para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, obrigado por estar conosco, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia, nessa sexta-feira, encerrando quase a primeira semana da quaresma, que nós possamos estar fazendo uma análise do nosso coração, das nossas atitudes, para que não transgridamos assim ao que o Senhor Deus nos orienta. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora possa estar nos encaminhando pelo caminho de Cristo. Muito obrigado, dê o seu like, compartilhe ou comente. E até amanhã com mais um Primeiras Leituras.